Bom dia, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Máquina de Lavar, que além de estar no YouTube, lugar onde você provavelmente está assistindo, também está no Spotify. Se você não sabe do que se trata o podcast, basicamente ele é um lugar mais livre, e sem um tema exato e específico para eu entrar em um modo de fluxo de consciência e falar sobre tudo que vem na minha mente. Então é um pouco mais longo, menos estruturado, por isso eu só tenho essa imagem de fundo e você, sei lá, ouve fazendo alguma outra coisa, olhando alguma outra coisa. Mas não sei, eu é segunda-feira, que é quando eu geralmente gravo esses episódios, e eu absolutamente não sei sobre o que eu posso falar, então estamos indo em um quadro em branco, onde eu posso ir pintando aleatoriamente para qualquer cor. Hã, tá bom, vamos começar do básico. Essas última semana eu assisti muitos filmes, e um que me chamou bastante atenção é um dos anos 50 japonês, chamado O Getsu, O Conto da Lua em português, se eu não me engano. É dirigido por um cara chamado Kenji Mizoguchi, se eu não me engano, um renomado artista e diretor. E o que me interessa, o que me fascina nessa obra é a composição de cena e a forma que os corpos se movem. Isso é chamado de mise-en-scène. Mise-en-scène é um termo em francês, a qual os críticos dessa época adotaram para explicar tudo aquilo no filme que está em cena, que está presente na imagem. Todo o cenário, todo o ambiente, todas as escolhas. Porque a graça de um filme, muita gente não sabe, é geralmente isso, é a observação, porque é a arte do movimento, da percepção, do olhar. E, por exemplo, se na câmera estiver em foco um cara conversando com uma outra pessoa, a maior parte das pessoas, dos espectadores, vão olhar para esses 2 corpos. Porém, o artista, quem conduz a trama, vai pensar na roupa que eles estão usando, no que está no fundo, em cada detalhe atrás deles, eh, tintim por tintim, cada detalhamento, cada objeto presente, porque isso vai excitar, animar sua percepção da cena, sua visão, e tem muitas coisas para notar, e geralmente isso não é feito de forma maximalista, não, é bem mínimo, para também, evidentemente, você ambientar aquilo. E o Jackson faz isso muito bem, porque ele é um filme que eu acho que muita gente tem que assistir, principalmente quem é um artista mais pretensioso, mais ambicioso, porque quando você está começando, você tenta ao máximo estilizar os cenários, o que tu faz para tu deixar uma marca, mas às vezes o que é o menos é o mais. Então, temos que, por hora, só focar em fa filmar uma boa história, fazer algo que ter a mentalidade do que o filme nos pede, conceitualizar aquilo. É uma história de um casal que eles se separam por conta da guerra, de ambiente no caso, não em relacionamento. E enquanto a mulher tá ferrada cuidando da filha dele, com um monte de soldado tentando vasculhar o local, o maluco, o marido dela, ele tá num lugar muito melhor, porque ele quer, achar itens para depois revender ou algo do tipo. E nisso ele acaba
se perdendo em seus prazeres de traição, etcétera. E, claro, como todo filme japonês tem uma moral muito forte, é algo que esse país tem bastante, é interessante de notar isso. Provavelmente por conta de toda a historicidade do país, o período pós-guerra, que depois eles tentaram adotar uma imagem de país da paz, e também a gente volta lá atrás para budismo, samurais, etcétera, etcétera. E então por conta disso, tem bastante filmes com essa que é um conto do início, meio e fim, que nos mostram uma moral muito forte, uma ética naquilo. E isso, por vezes, é sustentado por histórias épicas, contos, odisseias, filmes fantásticos, mas sustentados na realidade. Daí tu vai ver bastante filmes de samurai, como Harakiri, Os Sete Samurais, Han, e isso não é de forma alguma um demérito, embora, claro, filmes que sempre tentam moralizar excessivamente acabam pecando justamente por conta disso, porque fica panfletário demais e ignoram alguns aspectos mais técnicos, um pensamento mais profundo, moral, pode acabar matando uma densidade do pensamento. Mas esses, porra, é o Mizoguchi, o Akira Kurosawa, esses caras eles controlam perfeitamente, a câmera, os cenários, a história, e isso permite com que eles possam falar o que eles querem falar. Então antes dos planos, da ambição, vem o estudo e o conhecimento das técnicas, que é só por meio delas que a gente pode depois destrinchar elas de uma forma mais exploratória, brincar com elas e fazer algo que talvez seja revolucionário. Isso é um problema de muita gente nesse meio, que a todo custo eles querem revolucionar algo, fazer um filme mais ambicioso, tipo, e até de certa forma isso é normal para todo mundo, porque realmente nós queremos um avanço, o ser humano é progressivo, ele quer ir do um para o 2. Porém, nem sempre os números, a numeração está da maneira que a gente imagina. Porque números só são um padrão inventado para a gente calcular melhor e sistematizar melhor internamente. Porém, às vezes o destino nos joga números completamente aleatórios e temos que, antes de contar eles, tentar desvendar eles. Isso é muito importante, principalmente para alguém que tem uma câmera e quer fazer um filme, não é sobre um fim específico, é sobre uma descoberta. Talvez você até saiba a ideia, a essência do resultado final, mas não como chegar lá. E quando você chega, é como o Luffy achando o One Piece surpreendente, algo fora da imaginação dela, que não podemos conceber, é um externo. E é exatamente isso que é uma jornada. E por isso que não podemos ficar nesse negócio de revolução constante, porque temos que nos aprofundar sobre o que é isso, o que é revolução, o que isso vai significar para o cinema, para as artes. Exige de nós um pensamento mais abstrato, conceitual e estudo, principalmente, porque através dessa pesquisa, dessa estruturação externa, que vamos poder achar o que queremos. É só a gente pensar, por exemplo, numa frase de um diretor alemão chamado Werner Herzog. Ele disse que as imagens do cinema nos despertam e revelam
aquilo que já sabíamos, uma imagem interna que estava escurecida na gente, e o cinema nos permite ver e racionalizar esse arquétipo, essa imagem. Hã, calma aí, eu tô pensando. Ah, lembrei, putz, hã, então conforme a gente vai vendo filmes e consumindo mais e mais obras de diversas mídias, eu acho que ninguém pode se resumir a só um modelo, um formato em específico, não, a gente tem que ver, hã, pinturas, músicas, porque isso vai nos expandir a nossa consciência e criatividade. Enfim, quanto mais a gente consome, quanto mais a gente vê, mais essas imagens internas vão se desbloqueando, na gente. E então vai criando um mapa aqui dentro no nosso cérebro, no nosso coração, que, vai servir de bússola para nos guiar para o que futuramente nós iremos querer. Ou seja, quanto mais, a gente assiste, a gente então vai pegar algo anterior e usar de referência para o que estamos fazendo no momento presente. É quando o que experienciamos no passado, se volta para o presente, para assim nós criarmos o futuro, seria o filme, nossa ambição. eh, o criação, filme, ambição, futuro, etcétera. Essa é a ideia central, essa é a raiz da questão, e é por isso que a gente nunca pode ficar parada no nosso espaço, no nosso mundozinho de artista, de só ver nossas próprias criações, porque não, a gente só existe a partir de uma outra consciência, de um outro corpo, porque é isso que a arte é, uma linguagem de afetos e sensações que depois a gente tenta racionalizar por meio de pensamentos. E é isso que é uma crítica. Uma crítica é uma racionalização, ou seja, um pensamento de uma sensação ou de um sentimento. Então é um ótimo exercício também lógico a gente tentar escrever uma crítica, porque a gente vai. Imagina que o filme que a gente olhou desperta uma imagem na gente, mas ele ainda tá meio transparente, tá meio cinzento. A crítica também é um processo de autodescoberta para que essa imagem vá se, colorindo, e a gente então, ela vai ganhando mais textura na nossa consciência, no nosso cérebro, para podermos tocar. E o toque nessa pintura, futuramente, vai servir de inspiração, porque isso cria bagagem, é isso que bagagem é. Então, temos a teoria para depois a gente aperfeiçoar e deixar mais eficiente a nossa execução posterior. Por isso que qualquer diretor que você imaginar, a menos que seja um diretor de estúdio que realmente não é o foco dele, mas todo diretor que quer ser diretor, e isso vai desde os mais art house até os mainstream, né. Por exemplo, o Nolan é assim, o Coppola é assim, o Martin Scorsese é assim, eles vão assistir e consumir muito filme. Mesmo que eu não goste, eu não posso negar que o Denis Villeneuve, ele assiste muito filme e de diversos outros países. Um dos filmes favoritos dele é Stalker, que é soviético. Ele tem um conhecimento suficiente do cinema. Ele provavelmente leu alguns autores, vários até. E mesmo que eu não goste por outros motivos do trabalho dele, ele tem essa bagagem para depois ele usar como execução, porque isso é muito importante, a inspiração. Tu não pode simplesmente ficar parada, deitada no seu quarto esperando eh, que a inspiração venha do nada.
Bom, esse é o episódio de hoje. Na verdade, deu um problema na edição e no áudio, por isso eu tive que encurtar um pouco a edição. E o vídeo geralmente ia para 20 minutos, mas acabou precocemente agora. Mas creio que já tenha dado para sinalizar e sintetizar bem um pouco a ideia do que eu queria passar aqui. E já ficou com bastante conteúdo. No link abaixo vai ter todos os lugares onde eu estou. E, enfim, esse foi o podcast, esse foi o episódio. Ah, até logo e que viva Mao Zedong!